últimas semanas falamos bastante sobre esse assunto aqui no Boletim Metrópolis, até por conta de um projeto de lei que estava sendo discutido no Congresso e por conta da votação no Supremo Tribunal Federal do Marco Civil da Internet, que questiona aí a constitucionalidade do artigo 19, para saber de fato se as plataformas elas são responsáveis por conteúdos de terceiros ou não. O resultado ainda não saiu, o STF já formou maioria de fato, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte, disse que vai aguardar mais um pouco, vai tabular, colocar aqui na balança os votos de cada um dos ministros, porque cada um acabou votando de diferentes formas, apesar de terem concordado no cerne da questão, acabaram dando ali outras opiniões que devem ser colocadas na balança pelo presidente da Suprema Corte. Então, posto o assunto em tela, hoje a gente conversa com a Karina Queiroz, que é presidente do Instituto Tech Kids, e vamos falar sobre segurança das crianças na internet. Karina, um prazer te receber aqui no Boletim. Muito boa tarde. Prazer é meu. Obrigada. Tudo bem, Neila? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo jóia. Obrigada pelo convite. Semanas falamos, para além dessas aprovações de projetos e de discussão no Supremo Tribunal Federal, sobre o que vem acontecendo com as crianças na internet. Isso chamou a atenção bastante, esse assunto, principalmente aqui no Distrito Federal, que é onde fica a sede do Portal Metrópolis, de um caso específico de uma menina que acabou morrendo por conta de um chamado desafio do desodorante. Essa menina acabou inalando o conteúdo de um desodorante e faleceu por conta disso. Os pais, a família acabou encontrando no celular um vídeo de um desafio numa plataforma dizendo que a criança deveria, enfim, inalar o conteúdo do desodorante. Ela não resistiu, acabou falecendo. Karina, a gente até conversou com o pai dessa menina, ele que, obviamente, muito triste, mas quis conversar com a gente para chamar a atenção dos pais e também do governo. Ele disse o seguinte: olha, não tem como eu afastar um aparelho de celular da minha filha. Por mais que nós pais tenhamos cautela, cuidado e carinho ao lidar com esse assunto dentro de casa, ela pode acabar tendo contato com o celular de um colega, de um amigo ou de um vizinho. Então, é preciso que isso seja regulamentado, é preciso que o governo também tome conta disso e tenha segurança digna aí para as nossas crianças. O que a gente tem hoje, de fato, para a segurança das crianças na internet? Esse caso foi realmente muito chocante, né? A gente tem casos como esse, na verdade, quase todos os dias, e outros, né? E muito está sendo discutido com relação à segurança, principalmente porque a internet não foi desenhada, como a gente diz, a gente tem que desenhar tudo pensando em segurança. A internet não foi desenhada para criança e nem implementou inúmeros controles, e o que as empresas fazem para sobreviver a esse mundo digital é implementar controles dentro das próprias empresas, para que elas sobrevivam. Fato é que na sociedade as crianças estão usando, nós estamos usando, crianças, adultos, estamos usando os sites, os aplicativos que não têm segurança suficiente, né? Que permite que as crianças falem com pessoas que elas desconhecem, pratiquem esses desafios, né? Que são sempre levados sempre acontece durante um jogo ou na própria escola, né? Sempre existiu essa brincadeira, que a gente nem considera uma brincadeira porque realmente é um desafio perigoso. Sempre existiu esse tipo de brincadeira, né? Numa escola, entre os amigos. Mas agora se tornou um problema sério, né? Porque tem muitos influencers também, influencers fazem toda a diferença na vida das crianças, principalmente porque a gente não consegue ficar, nós como pais, eu também sou mãe, a gente não consegue ficar todo o tempo com a criança, né? Fazer aquela monitoração o tempo todo. Então isso é um problema muito grande. E eu acho que aí, muito dos pais que vêm falar com a gente, aqui no Instituto Tech Kids, vem com essa dúvida do que fazer, né? Porque não dá para tirar o celular da criança, não dá para tirar a tecnologia. E a ideia não é tirar, né? A gente precisa aprender a usar essa tecnologia da forma que está e também trabalhar para que ela seja melhor, para que a gente consiga ter controles melhores, né? Eu trabalho com cibersegurança há mais de 20 anos e é desta forma que a gente vai assegurar que aquele ambiente vai trazer os controles necessários
por faixa etária, né, para que a gente não tenha, por exemplo, um conteúdo impróprio, né, para que pessoas que a criança não conhece, adultos conversem com crianças, né, para que vídeos que incitem à violência, que incitem ao consumo excessivo, uso de tela excessivo, não chegue até as crianças, porque na verdade a gente lançou um ambiente digital para todo mundo, as crianças utilizam esse ambiente, então a gente precisa controlar, incluir controles que sejam, que deem, na verdade, o espaço para que a criança utilize com segurança, né? Você me falou que é muito, muito bacana de ouvir, é que a gente acaba ouvindo todos os lados, mas a gente não ouve o lado da criança e do adolescente no que tange as redes sociais, ou internet, enfim, tudo que ela acessa via internet. É importante que os pais ouçam a criança e adolescente, mas que também consigam entrar num consenso da utilização do equipamento, do tablet, do celular, do computador, seja ele qual for. De que forma fazer isso? E isso é super importante. Na verdade, eu diria que é quase toda a solução em casa é a comunicação e a conexão com as crianças. Porque, de fato, hoje, não é que as crianças, e muita gente tem esse entendimento, acha que as crianças entendem do que está acontecendo na internet. Elas não entendem, elas usam, são usuárias, né? Só que os pais não são usuários daquilo que a criança está acostumada. Então, a criança conhece vários aplicativos de comunicação, ela está sempre à frente, né, nesse conhecimento. Jogos, então ela tem muito mais interação com a internet, que está em outro mundo, né, não está no mundo dos pais. Então é importante que essa comunicação aconteça, que os pais entendam o que a criança está utilizando, né, e como está utilizando, porque é aquilo também, né, tem quem passa pelo cyberbullying, por exemplo, né, que é essa violência verbal, enfim, física também, que acontece em inúmeros lugares e que diretamente ofende crianças, adolescentes, adultos também. O bullying sempre existiu, né? E agora com o cyberbullying virou muito mais expressivo, porque as pessoas compartilham, comentam. Então, os pais precisam entender o que as crianças estão fazendo, porque ao mesmo tempo que ela pode passar por um bullying online, né, receber esses comentários e xingamentos, enfim, ela também pode estar praticando, né? Então a gente precisa sim se comunicar com a criança no sentido de entender o mundo dela e também orientar, porque as crianças elas estão não têm essa vivência, né? E elas nunca vão se autoproteger no final, né? Então a gente pode educar e ainda assim fica um resquício ali, um pedacinho que é a supervisão, que a gente tanto fala também que os pais precisam fazer. E a gente sabe que é a parte mais difícil, porque pais trabalhando 2, 3 empregos não conseguem ficar ali do lado da criança monitorando, ou, né, principalmente na adolescência, que há uma desconexão, né, nas famílias, onde há mais desconexão é com os adolescentes, né? Mas antes disso, conversar, saber o que a criança está fazendo, que jogos ela está usando, aplicativos, e de uma forma bem amigável. E parece estranho isso, né? Não estou dizendo aqui que agora os pais não serão pais, serão amigos, né? Não é isso. É que se a gente pensar bem, quando uma pessoa chega para conversar com a criança, para conseguir algo dela, né, para fazer com que ela utilize, realize um desafio, por exemplo, como foi o que aconteceu, a pessoa não chega reprimindo a criança ou falando sai desse chat, ou não, entra aqui porque eu vou resolver tudo para você. Não tem é sempre muito amigável, é sempre muito de entendimento, né? Então a pessoa já chega falando que gosta das mesmas coisas, que usa os mesmos aplicativos, que viu um comentário ou faz um comentário bacana. Então a criança vai se conectando. E que é o que a gente precisa dos pais, essa reconexão no final. Dispositivo hoje, ou há a possibilidade de criação de algum dispositivo que possa ajudar essa segurança, aumentar um pouco essa segurança das crianças e adolescentes nas plataformas? As plataformas, no geral, quando a gente fala plataformas, aqui só para contextualizar, a gente está dizendo dos produtos, dos serviços que estão na internet. Né? A maior parte das vezes a gente está falando de redes sociais, de jogos,
todas elas têm algum controle de segurança e privacidade. O fato é que para todos nós, principalmente os pais que estão buscando esse controle, né, esse entendimento, vamos encontrar dificuldade para configurar, porque cada um tem a sua configuração. Então, alguns são mais restritivos, outros são mais abertos. Lançam um programa de configuração para faixa etária, né? Então, uns lançam 2 aplicativos, um para adulto, outro para criança. Então, é confuso para os pais, né? O que a gente recomenda sempre é buscar um controle parental, que são também aplicativos, né? Não é só um conceito. Também existem aplicativos de controle parental que os pais podem instalar no celular da criança, podem monitorar onde a criança está navegando, com quem ela está conversando. É possível saber alguma informação sobre o que está acontecendo, acompanhar, né? Então, isso eu poderia citar aqui o Google Family Link, o Safe Kids da Kaspersky, que é muito bom também, tem o Custódio, tem vários, na Apple é o Screen Time, que já vem no próprio celular, né? Então, busquem os controles parentais, porque hoje são aplicativos que nos ajudam a ter um pouco mais de informação. E nos aplicativos, de fato, onde as crianças utilizam, quer dizer, tá lá no Instagram, busquem as configurações de segurança e privacidade, configurem esses controles, né, de segurança, porque ali já está aplicado não conversar com quem não conhece, não ver conteúdo fora da faixa etária. Então, existem alguns controles já implementados e que a gente pode configurar para ficar mais restritivo, né? Eu acho que isso é muito importante. E um recado que eu queria dar para os pais é, quando a gente coloca a idade da criança além do que ela tem, porque tem muitas crianças com menos de 14 anos e agora 16 do Instagram, né, que foi definido que agora o Ministério da Justiça decretou 16 anos, né, o mínimo de 16 anos para uso no Instagram, porém isso foi semana passada, se não me engano, então não teve ainda talvez uma conscientização da população totalmente, mas se a criança não tem nem 14, nem 16 anos para usar Instagram, se ela é menor do que isso, quando os pais colocam a idade errada, uma idade avançada para poder colocar a criança na rede social, ele sai dos controles que a plataforma implementou para certas faixas etárias. Isso nós falamos do Instagram, mas todas elas funcionam assim. Inclusive, grande parte das discussões de controle estão pautadas na faixa etária. Então, a gente também precisa fazer o nosso papel de configurar a idade correta, né? Mas se eu configurar a idade correta, meus filhos ficarão fora da plataforma, os amigos utilizam. E aí é uma questão muito mais de educação no final, né? Uma decisão dos pais de seguir ou não com uma configuração que não é para faixa etária e liberar o acesso, ou restringir e aguardar a idade, né? Isso é muito particular, eu diria, mas faz total diferença no controle de segurança. Ou seja, na internet. A internet não é a grande vilã, é preciso cautela, cuidado, assim como em todos os sentidos da vida de uma criança e de um adolescente, né? Sem dúvida, sim. Sim. A gente fala, a gente não deixa a criança sozinha em lugar nenhum, não quer que fale com estranhos. Aliás, vou fazer um destaque aqui. Quando a gente fala para as crianças, não fale com estranhos. Façam um exercício, perguntem para as suas crianças quem são estranhos para ela. Pergunta se o vizinho é estranho, se a pessoa que ela dá bom dia lá na padaria todo dia é estranho. A criança não sabe quem é estranho. E isso é um ponto muito relevante, porque a nossa comunicação com a criança não é entendida da forma que a gente conversa como adulto. Ela não entende literalmente o que a gente está falando. Então, quando a gente fala não fale com estranhos, para ela quase não existe estranho. Então, vamos classificar os estranhos para as nossas crianças. Vamos classificar os estranhos e conversar melhor com as crianças para a gente entender que de fato eles estão entendendo, né? Além de falar, quando der passar uma mensagem, já explora essa mensagem para ver se ficou claro. Normalmente não é tão claro assim. É isso mesmo.
Muito bem, Karina, obrigada, viu? Agradeço a gentileza de falar com a gente aqui de um assunto tão importante para quem está em casa se ligar e estar atento às redes sociais aí dos seus filhos. Muito obrigada mesmo. Perfeito, obrigada. À disposição.